Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. A nossa primeira leitura, extraída do livro do profeta Oséias, no capítulo 10, do 1 ao 3, do 7 ao 8 e o 12. Oséias, capítulo 10, do 1 ao 3, do 7 ao 8 e o versículo 12. O nosso Salmo 104 ou 105. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O nosso evangelho São Mateus, capítulo 10, do 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai o reino de Deus está próximo. Esta para nós é palavra da salvação. Eu quero hoje, queridos, falar para vocês sobre 5 mensagens que este evangelho traz para nós. 5 mensagens que este evangelho traz para nós. Antes do que, a primeira leitura diz que Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Israel era uma vinha exuberante e produzia, na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei. Não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares, e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu amado irmão,
minha amada irmã, o reinado do rei Jeroboão, que aconteceu entre os anos 783 e 743, nesse reinado, Israel era uma grande potência econômica, além de que Israel também possuía um considerável poder militar. No entanto, todavia, a maioria do povo vivia na pobreza, para não se dizer na miséria mesmo. Enquanto os ricos, a cada dia, ficavam mais ricos, ficavam mais robustos, ficavam mais poderosos, ficavam mais soberbos. Até porque eles se orgulhavam da riqueza que possuíam e do poder militar, da estrutura que foi estabelecida no reinado do rei Jeroboão II. E aquela estrutura, sobretudo aquela estrutura militar, estava a serviço dos nobres, que naturalmente estavam em sintonia com o rei. Falavam a língua do rei, aderiam à política do rei, que era uma política parcial, que os contemplava. Então, uma disparidade, uma desigualdade, não muito diferente do que há em muitos países do mundo, inclusive no nosso Brasil. Em 743, antes da era cristã, Jeroboão morreu. E embora somente em 722 Israel tenha sucumbido, ou seja, o reino do norte tenha sido derrotado pelo Teglat-Falassar III, de 743, quando morreu Jeroboão, a 722, obviamente o reino não ficou vacante. Todavia, os reis que entraram naquele período não conseguiram manter a política de Jeroboão. Não conseguiram conservar, não conseguiram prosseguir nos seus desmandos. Até porque os reis que entraram depois do rei Jeroboão, nenhum conseguiu mais vislumbrar, se aproximar do que havia no tempo de Jeroboão. É tanto que eles vão dizer, não temos mais rei. Com a morte de Jeroboão, podemos dizer assim, iniciou o começo do fim de Israel. Então, mesmo que outros reis tenham assumido o trono depois da morte de Jeroboão, mas o povo tinha uma ideia: não temos mais rei. E se não temos mais rei, o que é que o texto vai dizer? Não temos medo do Senhor. O rei era a presença visível de Deus no meio do povo. Quando a autoridade soberana cai, o povo está livre para fazer o que queira, para agir do modo que achar conveniente, para trilhar o caminho que a sua cabeça designar. Começa-se os grupinhos, um daqui, outro dali, e cada um trilha, nenhum pensa como o outro. Nenhum pensa, são vários fragmentos
que vão se construindo, e na medida dessa construção, não existe mais uma unificação. Não existe mais um objetivo adequado, sóbrio. Todo mundo reivindica o seu objetivo como bom, e já que todos os objetivos são bons, quem anda por aqui ou quem anda por aqui e quem vai mais por ali e por acolá acha que a sua escolha está correta, então todas estão corretas. O que significa isto? Que não há mais unidade, não há mais coesão. E como já nos dizia o profeta Amós, dois poderão andar juntos sem que previamente estejam de acordo. Com a morte do rei Jeroboão, o fim de Israel começou. E começou por quê? Começou porque no ciclo da prosperidade se ergueu muitos altares. No ciclo da prosperidade multiplicou-se o comércio da fé, o comércio religioso. Multiplicou-se, através dos altares erguidos, a manipulação, a exploração, o luxo, a dominação. Era tudo uma estratégia. Era tudo uma estratégia para manter o povo dominado, mudo, paralisado, excluído. Até porque o povo estava catequizado. E o rei Jeroboão fez isto. O povo estava catequizado para ver o seu líder no luxo. O povo estava catequizado para ver a corte lá em cima. Mesmo o povo vendo os desmandos, mas na cabeça do povo, a ideia que era passada ao povo era uma ideia de que a nação estava vivendo debaixo da bênção de Deus. E o que caracterizava a grande bênção de Deus era a imponência, o luxo do rei, da corte, o exército. O povo precisava trabalhar e pagar um tributo pesado, e estes altares que se multiplicaram, ou seja, a grande colheita, o produto da terra, ele foi usado de forma inadequada. Aquela grande produção, ela não era dividida com o povo. Ela foi canalizada para fins que mais davam luxo, ostentação. E naqueles altares, uma das pregações que eram feitas era a pregação que o rei estava bem na foto. Deus está abençoando. Por aqui a gente para, né, irmãos? Por aqui a gente para. Mas continua. Continua. A situação foi tal que aquele povo que quis um rei, agora não está mais querendo um rei. Aquele povo não está mais querendo um rei. E qual é a consequência disso? Montes cobrir-nos, colinas cair sobre nós. Essa desordem
A essa desordem seguiu-se um grito que contrastava com o grito do triunfo. Quando Israel saiu do Egito, quando o povo saiu do Egito, ele veio gritando triunfantemente. Quando atravessaram o Mar Vermelho, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diante da escassez, das dificuldades, Deus se manifestava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Chegou pão, chegou carne, só o Senhor é Deus. Os inimigos perecem, só o Senhor é Deus. Estamos da outra margem, só o Senhor é Deus. Só que agora o povo começa a fazer um grito diferente. O povo começa a gritar: montes, cobri-nos, colinas, esmagai-nos. Nós preferimos morrer debaixo dos montes, soterrados, esmagados, que morrermos na mão dos inimigos. Preferimos esta dor, preferimos esta morte, esta destruição. Não queremos cair na mão dos inimigos. Mas por que este grito de desespero? Por que este grito trágico? Repito-me, que contrastava com o grito do triunfo que Deus colocou na boca de Israel. Por quê, queridos? Porque aqueles que Deus escolheu, a corte era, o rei era necessário, o sacerdote era necessário, o profeta era necessário. Tudo aquilo, aquele aparato era necessário. Mas não havia necessidade de ser do jeito que quiseram ser. Não precisava ser à custa da miséria do povo, do pisoteamento, da humilhação. É o que a gente vive hoje no Brasil, queridos. O nosso país é rico e é riquíssimo. Vou repetir, o brasileiro não tem necessidade de roer o osso. O maior rebanho bovino do mundo está em solo brasileiro. É nosso. A produção anual de toneladas de alimento que nós temos mata a fome do mundo. Era para vivermos, comprar o açúcar do preço que está, feijão, arroz. A nossa produção de soja. O que é isso? O que é isso? Ou seja, queridos, está faltando profeta. Está faltando profeta. É lamentável que se viva isto. Não havia necessidade de ser do jeito que era e nem do jeito que está sendo hoje. Não há necessidade disso. É necessário a estrutura de governo, mas não da forma que era. Sob a miséria do povo e ainda colocando o nome de Deus na situação. Altares tinha para todo lado. Para todo lado. O nome disso era mais dinheiro. O nome disso era mais endividamento, porque as pessoas estavam comprometidas aos altares. As pessoas tinham que tirar o seu último do último para não deixar aquele altar sucumbir. Afinal de contas, tratava-se do sagrado, tratava-se do Todo-Poderoso.
Israel construiu os seus ídolos. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Isto foi sério, queridos, e é sério. Foi e é sério. Por que Israel deu aquele grito de horror, de desespero, de tragédia? Porque aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus chamou, não fizeram a sua vontade. E aí a gente entra no Evangelho e outra vez o chamado de Deus continua. E desta feita ele chama 12. Desta feita ele chama 12. Aqui tem muito a se dizer, queridos. Primeiro, 12, ele fala de uma universalidade. Nesse 12 está Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse 12 nós encontramos o 3, do Deus 3 vezes santo. Ele é santo no céu, na terra, no mar. Esse 12, Jesus chamou os 12, Jesus chamou a todos. Esse 12 fala do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. No dia de Pentecostes, estava em Jerusalém pessoas de onde? Ou seja, de todo mundo. O 12 está aparecendo ali. O chamado de Deus é para todos. Jesus chamou os 12 discípulos, ou seja, é para todos. Porém, esse 12, geral, coletivo, que fala que o chamado de Deus é para todos, ele é representado, assim como fala das 12 tribos, de 12 nações do mundo, esse todo mundo, essas 12 nações são representadas por 12 patriarcas. O novo Israel, a igreja de Jesus, ela é representada, ela é um grande 12. Ela é um grande 12. Mas ela é representada por 12 apóstolos. Que hoje é um colégio apostólico enormíssimo, com milhares de sucessores apostólicos. Porém, é sempre o 12. O que isto quer dizer, queridos? O que isto quer dizer? Jesus chamou os 12. Ele chamou, eu sou chamado, todos nós somos chamados, até porque no batismo nós somos configurados a Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Mas isto aqui precisa chamar a nossa atenção. Todos somos chamados, mas todos também somos representados. Temos líderes, tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Então Jesus chama, Jesus chamou. Existe uma escolha que não pode ser jogada por terra. A igreja de Jesus não pode ser um lugar de desordem. A igreja de Jesus não pode ser um lugar de desordem. Ela precisa de hierarquia, ela precisa de estrutura. Ela precisa de uma organização, queridos.
A paróquia precisa de uma organização, é necessário, porque senão cada um vai fazer do seu jeito, da sua maneira, e a unidade é rompida, é perdida. E isto não é o plano de Deus, isto não é o querer de Deus. Então tenhamos esta consciência, Deus me chamou, todos somos chamados. A evangelização está para todos, mas a minha evangelização, o meu agir não pode prescindir a hierarquia, a ordem. A hierarquia é necessária. Agora nos vem um outro ponto aqui do Antigo Testamento. Esta hierarquia necessária não pode viver o que a hierarquia dos nossos irmãos lá atrás viveu. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm suas tocas, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É necessário, o Papa é o servo de todos. Quando nos deparamos com uma hierarquia que não prima pelo modelo Jesus Cristo, o pastor supremo, o mestre dos mestres, tudo começa a entrar em crise. Prestemos atenção nisto. Isto vale para tudo. Isto vale para todos. Jesus chamou os 12. O chamado é de Deus. Todos somos chamados, mas é necessário uma hierarquia. O meu chamado, ele fundamenta-se nos 12 da hierarquia. O meu chamado universal, que é de todos, ele fundamenta-se no 12 da hierarquia. Segunda coisa, Jesus os capacitou. O que é que ele diz? Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Onde estão esses espíritos maus, irmãos? Precisamos consertar as mentalidades. É necessário que seja consertada as mentalidades. Não tem mais pessoas possessas. Não tem mais pessoas oprimidas. Não há mais pessoas possuídas dos espíritos maus. Será que não é hora da gente pensar um pouquinho o que é que de fato nós temos aqui? Jesus os capacitou, deu-lhes poder para expulsar espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Jesus não pode curar todo tipo de doença e enfermidade? Deus não tem poder para isso? Não é isso que quero entrar. Jesus capacitou aqueles que ele chamou. Meu amado, meu querido irmão, se somos chamados por Deus, ele nos capacitará. Se fomos chamados por Deus, ele nos capacitará. Depois que Deus os capacitou, estes são os nomes dos 12. Aí tem a lista, né? Tem uma lista, a lista de São Mateus. Quem eram aqueles 12? Era eu, você. Observe.
Observe o perfil dos 12. Não é à toa que Mateus cita esta lista apostólica. Não é à toa. Ele cita esta lista para dizer o quanto eram desiguais, o quanto eram diferentes. O quanto eram diferentes. É assim que se dá o chamado de Deus, queridos. Deus não chama apenas os intelectuais, apenas. Não, não, não. Mas eles também são chamados, e é necessário. Jesus formou, Jesus ensinava. Jesus chama a todos, queridos, indistintamente. O pedreiro, o carpinteiro, o médico, o pobre, o rico. Ele chama, todos estão chamados. O convite é para todos. E é no meio dessa desigualdade que acontece a unidade. No meio dessa variedade, no meio de pessoas distintas, que acontece a graça do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. Pessoas de diversas partes do mundo, todas ouviam. Eu fico assim pensando, queridos, eu estou muito errado, eu estou muito perdido, sabe? Eu fico pensando nisso, que eu acho que estou muito perdido. Porque eu nunca esqueço uma vez que o Dom Ascona me disse, Sidney, o Espírito Santo, ele une. Ele não divide, ele não separa, ele não exclui. Tem um negócio errado por aí, irmãos, né? O Espírito Santo agora virou formador de guetos. Cada um forma e por aí vai. Todo mundo é cheio, todo mundo é revestido, todo mundo é santo. E o que a gente vê é só briga. É só briga, é contenda, é desavença, mas é um querendo comer o outro vivo. Isto é sério demais, irmãos. Isto é sério. As pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma mentalidade grupal, não se entendem. É um negócio violento. Jesus chamou pessoas diferentes. No meio dessa diferença, existe a unidade. Existe a unidade. A mensagem de Deus é transmitida. Depois que Mateus enumera os 12, né? Jesus os envia. Jesus enviou estes 12. Se o chamado é de Deus, o envio também é feito por ele. Se o chamado é feito por Deus, o envio também é feito por ele. E tenhamos em mente uma coisa, amados. Para Deus enviar, primeiro ele chama. Tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Que há muitas pessoas querendo, do seu jeito, da sua maneira, mas não tem isso aqui. Não tem o chamado. Não tem a comunhão. Não tem o fundamento dos apóstolos, o alicerce dos apóstolos. E se não houver isto, não haverá isto. Primeiro isto, depois isto. Primeiro o chamado, depois o envio. Quem não é chamado por Jesus e para perto de Jesus, não pode ser enviado por Jesus. Por último, Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Ou seja, aqueles que Deus chamou lá em Israel para ser profetas, reis, sacerdotes, eram para fazer a vontade de Deus. Os que Jesus chamou, os 12 que Jesus chamou,
Eles foram enviados recomendados. O que é que eles deveriam fazer? O que era que o povo lá do antigo Israel deveria fazer? Obedecer àquele que lhes chamou. Deus deu ordens, deu preceito, deu estatutos, enviou profetas. Eles deveriam obedecer. Então, aquele que Deus envia, ele só tem que fazer uma coisa: obedecer às recomendações que Jesus lhe deu. Guardemos estas mensagens. Jesus chama os 12, Jesus capacita. Quem eram os 12? Quem eram os 12? Pessoas diferentes, estranhas. Cada uma delas com um jeito de ser. Mas em Jesus todas se uniam. Era um grupo só. Aquele grupo, aparentemente, aquelas pessoas diferentes, uniam-se numa só fé. Jesus os envia, Jesus os recomenda. Desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, para que continuemos obedecendo neste tempo comum. Não sejamos pessoas do nosso jeito, da nossa maneira, mas obedeçamos o que Jesus mandou que a gente obedeça. Até porque o reino dos céus está próximo. Sem obediência, nada vai dar certo. Vamos frustrar o envio do Senhor. Deus não será frustrado. Nós vamos morrer e Deus vai chamar outros que também vão morrer, vão fazer um monte de besteira e Deus vai continuar chamando outro até que apareça quem queira estar de acordo com o chamado de Deus. Eu não frustro o chamado de Deus. Eu não frustro o querer de Deus. Eu frustro a mim mesmo. Eu posso retardar. Deus é lento para a cólera. Ele tem todo o tempo do mundo. Nós temos um tempinho reduzido aqui. Mas Deus, ele está acima do tempo. Ele quer que a missão dele seja realizada através de mim. Mas se eu não quero, se eu quero aparentemente frustrar os planos de Deus, não tem problema. Daqui a 150 anos o missionário Sidney morre. Daqui a mais 150 anos o outro vai morrer também. E Deus vai continuar de pé. Ele vai continuar chamando e enviando, até que vai aparecer um segundo o seu coração que vai querer colocar o projeto dele em prática. Ou seja, os planos de Deus nunca são frustrados, queridos. Deus não trabalha dentro do nosso tempo. Ele não é escravo das nossas 24 horas, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Ele está acima de tudo isso. Então o querer dele vai se realizar, a vontade dele vai se manifestar. Nós não sabemos aqui quando, com quem. Obedeçamos para que o querer dele já comece a se realizar hoje. Porque a minha família precisa de Deus hoje. A sua família precisa de Deus hoje. A nossa sociedade, o nosso Brasil, precisa de Deus hoje. Então a obediência a Deus não é amanhã, é hoje. Diga comigo, a obediência é hoje. A vontade de Deus é para ser feita hoje, agora. Eis aqui a serva do Senhor. Que a tua vontade, que a tua palavra, que o teu querer aconteça na minha vida. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.